eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Peixes para o mês de maio. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilha. Tô quase chegando aos 1000 inscritos, então a sua inscrição vai ajudar muito. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo e o meu site é sensibilissimataroto.com. Vou começar aqui com o Monode, que é o oráculo da lua. Tenha fé em seus sonhos, lua crescente. É muito importante a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Às vezes a gente sonha com algo, mas acaba alimentando uma mentalidade, um pensamento muito negativo sobre aqueles sonhos, de que eles não são possíveis, de que a gente não vai conseguir realizar, de que não é pra gente. Não é à toa que você sonha com o que você sonha, sabe? Eu não tô falando aqui de ambições assim meramente superficiais. Eu tô falando de sonhos mesmo, de algo que você sente que vem da alma, sabe? Aqui com o oráculo da benzedeira veio elo, momento de reforçar as relações. Tem uma coisa aqui de que, para alguns, esse sonho, assim, para realizar esses sonhos, alguns de vocês precisam ter mais fé, né? Nisso que vocês desejam. E para isso, vocês precisam se acompanhar de pessoas ou que conseguiram conquistar isso que vocês querem, ou que têm uma mentalidade um pouco mais positiva sobre isso. Então, porque essas pessoas, elas podem acabar contribuindo para essa realização, seja te incentivando, seja ajudando a manter sua mentalidade elevada, seja até ajudando de alguma maneira mais prática mesmo, fazendo indicação profissional, dando uma sugestão de como você pode conquistar isso, sabe? Te conectando com alguém. Então é um momento que favorece assim, esse contato com as pessoas, né? Com pessoas que de algum modo têm alinhamento com esse sonho. Aqui com o oráculo do espírito animal veio o cervo. Deixa eu pegar aqui. Cadê, meu Deus? O cervo, ele tá muito ligado à figura paterna. Vou pegar aqui o livrinho para ver mais alguma coisa sobre essa energia. Estável, resiliente. Ah, tá. É que o cervo, ele também pode ser um pouco cabeça dura. Assim, aqui pede um cuidadozinho com o ego. Com o ego, com a inflexibilidade, né? Com vocês, assim, é isso, um pouco disso que eu tava falando, assim, vocês às vezes acabam cultivando uma negatividade a respeito de algo que vocês querem, né? Vocês acabam se convencendo de que é algo que no fundo vocês querem, vocês não querem tanto assim, ou não tá acessível para vocês. E às vezes as pessoas tentam te persuadir do contrário, tentam te ajudar nesse sentido e você não se permite mudar de ponto de vista, sabe? Cuidado com isso, tá?
Assim, essa energia que veio é a energia que pede uma certa abertura, né? Pra você acessar mais, pra você se aproximar mais das coisas que você quer viver, que você quer ter. Então, colabore com essa energia, se abrindo. Não sendo tão cabeça dura, sabe? Alguns aqui podem ter, assim, acabar sofrendo influência paterna, né? Nesse sentido da negatividade. Pode ter uma figura paterna aqui que... Como é que é a expressão? Bote água no seu pirão, sei lá. Enfim, bote areia no que você tá fazendo, né? Assim... alimenta essa negatividade que a gente tava falando. Na energia de vocês com o tarô mitológico veio a roda da fortuna, que é uma energia de mudança, de oportunidades se aproximando. E confirma isso que eu falei, assim, de que tem... as coisas, elas são, sim, acessíveis para você. É mais uma questão de você enxergar e se movimentar para acessar. E assim, a porta pode estar na sua frente, mas você precisa abrir, né? Você precisa abrir. Vamos ver aqui também com o tarô de Pamela Smith. A sacerdotisa, o julgamento, o dependurado, tá só arcano maior até agora, valete de paus e a justiça. Tá. Nesse mês de maio, tem algum acontecimento ou notícia, assim, que chega para você que vem para ajudar numa movimentação. Vem para te provocar a avançar, a sair de uma estagnação, a enxergar as coisas por uma perspectiva diferente. Pode não ser ainda a oportunidade, mas é algo que confirma que você tá no caminho certo, assim, para aquilo que você quer. Eu vou dar um exemplo pessoal. Em um dado momento, eu estava procurando oportunidades profissionais e aí uma pessoa me procurou não para uma oportunidade, mas para... não para um trabalho, né? Mas para participar de um evento, falar em um evento. Então aquilo não era a oportunidade ainda, mas foi para mim uma confirmação do meu conhecimento, da minha autoridade sobre determinados assuntos. Então foi uma coisa que me ajudou a seguir em frente naquilo que eu estava buscando, né? E eu vejo essa energia aqui. Deixa eu puxar mais uma para essa justiça aqui. Porque eu sinto que tem uma tendência de vocês ficarem analisando demais, julgando demais uma situação e perder o bonde, sabe? Às vezes eu falo isso para os consulentes, para amigos, assim, a pessoa fica, ai, me candidato ou não para essa vaga, faço ou não essa entrevista. E eu sempre digo, faça. Você só precisa tomar uma decisão quando vier uma proposta. Enquanto for uma conversa,
uma mensagem, uma candidatura, você não tem uma proposta ainda. Então, você não precisa decidir nesse momento. Inclusive, assim, às vezes o processo seletivo ajuda a gente a decidir, a entender se a gente quer aquilo, se aquilo faz mesmo sentido pra gente. É que eu sinto que vocês têm uma tendência a ficar muito julgando, julgando mesmo, assim, num sentido negativo, pré-julgando, né, uma situação. Vocês têm uma visão sobre um tipo de lugar, sobre um tipo de trabalho, que é muito teimosa e muito negativa, e não corresponde à realidade dessa oportunidade que surge, sabe? Enfim, deixa eu puxar mais uma para a justiça. Veio aqui o Papa. Reforça essa ideia do servo, assim. Vocês, cuidado para vocês não serem teimosos, cabeça dura, sabe? Cuidado também com um certo conservadorismo na hora de tomar a decisão. O valete de paus vem pedindo esse... para vocês se arriscarem um pouquinho, sabe? Eu falei isso em outra leitura, mas tem aquele meme, né? Como é? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. É um pouco isso aqui. Tem coisas que você quer viver que dependem de você se jogar, de você se arriscar. Só que assim, às vezes você fica muito preocupado com uma sensação de estabilidade e segurança, e aí você tá, no fundo, você só tá se limitando, se podando. Vamos tirar aqui algumas cartinhas para áreas específicas da vida, né? Contaram do Osho. Trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritual. No trabalho vem a maturidade, que é o Ás de Paus. E aí, Ás de Paus não, Ás de Ouros. Tem uma coisa aqui de vocês precisarem olhar para questões profissionais, para a vida profissional de vocês com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de consciência mesmo, assim, sobre como as coisas funcionam. Que às vezes a gente tem uma noção de como elas deveriam funcionar e não necessariamente é como elas realmente funcionam. Tem vários profissionais, assim, que falam sobre isso na internet, né? Vale a pena buscar esse tipo de conteúdo se você trabalha, assim, no meio corporativo. Que, assim, a gente acaba tendo muitas ilusões sobre carreira, sobre como se comportar, sobre o que é possível e o que não é. Então, esse é um mês que está pedindo um olhar, assim, um pouco mais, diria até realista, né? Um pouco mais maduro para o profissional. Mais um maduro também no sentido de enxergar potencial, de reconhecer o quanto você pode fazer, o quanto você já vem fazendo para além do que é o seu cargo, por exemplo. É muito comum, assim, a gente fazer mais do que o nosso cargo exige, né? Por necessidades do momento, pelas circunstâncias, enfim, por N motivos. Às vezes não é simplesmente que a empresa quer tá sendo injusta ou desonesta com a gente, super explorando a gente. Não, é que às vezes a circunstância pede que as pessoas, né,
ajudem umas às outras, tomem certas atitudes, assim, no sentido de liderar, enfim, coisas desse tipo. E aí eu sinto que essa maturidade aqui tá falando de você também reconhecer isso em você. Porque assim, se você dá um passo além, é porque você já consegue dar esse passo. E aí, se você dá esses passos além no lugar que você tá, que tem as limitações que tem, imagina o que você poderia fazer em outros lugares. Tem uma coisa de vocês passando a acreditar um pouco mais em vocês profissionalmente, sabe? Aqui no dinheiro vem a integração, que é a carta da temperança. Tem um pedido aqui para buscar um equilíbrio financeiro, né? Só que é um equilíbrio que não vai muito pro racional, é um equilíbrio mais no sentido assim. Porque se a gente fosse olhar de uma forma estritamente racional para esse equilíbrio financeiro, talvez você acabasse indo por um caminho de prender demais, de tentar controlar demais os gastos, sabe? E deixar de viver. Então precisa de um equilíbrio aqui que te permita viver as coisas, sabe? Não é assim, não dá pra gente só juntar dinheiro, só fazer o básico. De vez em quando a gente precisa se apertar um pouquinho para fazer alguma coisa muito legal pra gente, para alguma coisa que a gente gosta, porque senão a gente não vive, né? Enfim, a maioria das pessoas vive com orçamento apertado. E se a vida da gente for só trabalhar e pagar a conta, lascou. Não tem como, né? Tem um elemento aqui de uma certa autoindulgência, assim, de você tentar incluir um pouco mais de prazer mesmo na sua vida, sem também esculhambar completamente suas finanças, né? É como eu falei, apertar um pouquinho aqui para poder gastar um pouquinho mais ali, mas não ficar o tempo todo só fazendo o básico, sabe? E aí tem uma coisa aqui também sobre paciência com o seu crescimento financeiro, né? Eu sinto que tem melhora para acontecer, mas que ainda não é um momento, assim, ainda não é agora. E aí, novamente, não é porque não é agora que não vai acontecer, entendeu? Enfim. No amor vê a consciência. Tem duas cartas da consciência nesse baralho, sendo que essa é a mais positiva, que é o As de Espadas. Ela fala sobre um estado de consciência, quando você está plenamente consciente sobre uma situação, sobre a realidade, sobre si mesmo. E nesse contexto de relacionamento romântico, é uma carta que favorece bastante a comunicação, uma comunicação clara. Sugere também um bom alinhamento entre você e a pessoa com quem você se relaciona. Só um pouquinho de cuidado com a frieza. Você pode estar muito preocupado com outras coisas na sua vida e acabar sendo um pouco mais frio mesmo com a pessoa com quem você se relaciona. Então pede para você tentar assim, aí dentro das suas possibilidades, fortalecer a comunicação com essa pessoa. Manter uma boa comunicação, né? Aqui na saúde veio deixando ir. Tem alguma questão, aqui eu sinto que tá pegando mais na saúde mental, né? Tem alguma questão emocional que é necessário se desapegar. Tem algo que fica para trás nesse momento e você precisa permitir que isso fique para trás para que você possa seguir em frente. A gente precisa respeitar os ciclos da vida, né? Eu vejo uma certa tristeza aqui, mas pede para
quando você se sentir triste nesse mês, né, tente lembrar disso, assim, que tudo na natureza, tudo na vida existe temporariamente. E que a gente precisa lembrar, né, que as coisas não são feitas para durar para sempre. E que quando chega a hora de acabar, a gente precisa respeitar, não tem muito o que fazer. No espiritável, nós somos o mundo. Vou puxar mais uma, que é o 10 de ouros. E veio a confiança, que é o cavaleiro de copas. Me reforça aquilo que a gente estava falando no começo sobre os sonhos. É um momento para você acreditar nos seus sonhos, sabe? Para você exercitar essa fé na vida. Tem algo aqui que acaba te deixando mais livre para seguir os seus sonhos, para ir em novas direções, para dar um salto mais alto, porque talvez você estivesse se prendendo um pouco por causa de alguma questão familiar. Então, para estar perto da minha família, eu acabo não indo morar em outros lugares, não me propondo a trabalhar em outros lugares, acessar outras coisas, porque quero estar perto da minha família. E isso é legítimo, só que você pode acabar, por exemplo, você pode acabar passando um tempo trabalhando num lugar e depois voltar. Tem uma coisa aqui também de você entender que você pode ter mais do que o que a sua família tem ou teve. Não é porque a sua família chegou até um certo ponto que ali é o seu teto. Não é. O seu caminho é o seu caminho. Então, tente fazer essa separação, assim. Para finalizar, vamos ver aqui com os oráculos alguns conselhos. Começando com o oráculo dos ancestrais. A Lua, anote as mensagens intuitivas. A Lua traz essa sensibilidade, esse foco nas emoções, no emocional, né? A sacerdotisa também fala muito dessa questão intuitiva. É um mês que os piscianos que já são sensíveis vão estar bem sensíveis, bem intuitivos, e é interessante prestar atenção nisso. Veio aqui também transformação. As coisas estão mudando a nível celular. Cura profunda. Eu sinto que é uma mudança muito assim de perspectiva, sabe? Sabe aquele negócio assim, quando você vê uma coisa, você não consegue mais desver? É um pouco isso. Quando você entende que você pode acessar mais, que o seu cenário pode se expandir, você muda a sua forma de lidar com tudo, de encarar tudo. Porque você entende e acredita que essa expansão é sempre possível. Aqui com o tarô acástico veio 7 de pergaminhos invertido e a rainha de chaves invertida. O 7 de pergaminhos, ele pede para dar um pouco mais de atenção aos detalhes, mas invertido eu sinto que é um pouco o contrário. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo.
É uma carta que lembra que mesmo os pequenos esforços trazem resultado. Então tem uma coisa aqui de você, seja lá o que você quer, que pareça muito grande, muito distante, lembre que cada passo que você dá te ajuda a se aproximar daquilo, sabe? E essa rainha de chaves invertida, pode ter uma separação, uma ruptura, um afastamento de alguma mulher na sua vida. E aí, esse afastamento, ele vai ser vai te ajudar a focar mais em você e nas coisas que você quer. Pode ser uma pessoa da família. Mas o fato é que, assim, esse afastamento, essa ruptura com essa pessoa te provoca a olhar mais pra você. É como se fosse um último elo que existisse, assim, que te prendesse a algo. Porque, assim, estar perto não é estar preso. A gente precisa fazer essa distinção muito bem. Então, uma coisa é você escolher estar perto, outra coisa é você sentir que deve, que precisa. Para finalizar com o oráculo dos orixás, veio Orunmilá, o destino e a paz. Use seu grande conhecimento e senso crítico para consertar tudo que está imperfeito e encontre as respostas para seus problemas, sem lançar mão de nenhum tipo de ódio ou vingança. Para mudar o seu destino, é preciso desejar sinceramente o bem para as pessoas. Tem uma coisa aqui de autorresponsabilização, né? E de, como eu tava falando aqui no 8 de Copas, aceitar esse caráter cíclico da vida. Então, às vezes, alguma coisa ruim, chata que acontece, não é culpa de alguém, é parte da vida. Tá bom, piscianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilismotarot.com.